Vou falar um pouco sobre a reforma ou ex-reforma tributária, né. Mas primeiro eu vou, como poucos me conhecem aqui, vou me apresentar um pouco, tá. Eu tenho mais de 30 anos de experiência técnica, tá, na área. Fomos uns dos pioneiros na estruturação de securitizadoras, tá. A nossa primeira foi em 2008. Eh, Sou especialista em estruturação tributária, estratégica. Hoje sou responsável técnico por mais de 500 CNPJs. O grupo Linear, hoje é composto pela Linear Auditores Independentes, pela Foster Contabilidade e pela Hard Fabiani Advogados Associados. A gente presta serviço na área contábil, gestão, planejamento, avaliação de empresa, due diligence, enfim, diagnóstico financeiro. Então, se alguém estiver precisando desses serviços, a gente está aí para poder colaborar. Eh, um pouco dos números do Grupo Linear, tá? A gente já auditou mais de 1.500 empresas, mais de 5.000 consultorias, mais de 1.300 securitizadoras, mais de 15 BIM-PL em trabalho feito. Enfim, estamos aí com o grupo desde 2006, né. Pouca experiência, né, meu amigo? Não é muita experiência, É. mas enfim, a gente tenta, né. Eu brinco porque eu tenho liberdade com esse meu amigo, então Não, desculpa. depois eu vou cobrar, não se Tá. preocupe. Bom, pessoal, vamos falar um pouco da reforma tributária, da simplificação tributária, que esse foi o objetivo, do governo. Mas vocês vão ver que no decorrer do que a gente vai comentar aqui, ainda carece de bastante mudança para que isso realmente, simplifique, né. Então, eu vou tratar aqui em duas situações, tá, em 2 temas, a questão da reforma tributária em si, que é sobre produtos e serviços, IBS e CBS, tá, sobre consumo, a incidência e a mudança, e como vai ocorrer essa tributação, e depois a tributação sobre altas rendas e dividendos, né, que isso também vai impactar, diretamente, né. Como o Hernani falou aqui, eh, essa reforma, a implementação dela vai refletir, produtos, serviços, consumo e na nossa área de crédito ela vai estar diretamente afetando, tá. Então, CBS e IBS, IVA atual que eles chamam, né, que vão substituir todos esses impostos, tributos, contribuições por 2, né. Então, CBS, PIS, COFINS e IPI vão ser substituídos pela contribuição sobre bens e serviços. Eh, Estadual e municipal, o IBS, né, que vai substituir ICMS e ISS. Eh, Aqui um pouco do cronograma da transição, né, a promulgação aqui da emenda constitucional 132, que foi em 23. 24 e 25, teve o projeto de lei parlamentar, o 108, que teve várias emendas, enfim, várias situações, e em 2025, em dezembro, foi promulgada a lei complementar, sancionada, onde instituiu essa nova tributação. Pra vocês terem uma ideia da complexidade, agora 26 está em fase de testes, né, a PIS e COFINS, vão ser extintos em 27. Então, foi implantada essa fase de testes com uma alíquota de 1%, né, 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. Isso já era para estar sendo cobrado e depois compensado. Isso não está ocorrendo, isso só está, sendo implementado nos documentos fiscais e nos RPs, dentro dos programas operacionais das empresas, tá. Eh, e vocês vejam que tudo isso está gerando uma mão de obra, um valor, um custo muito alto, para o empresário, né, porque ele vai ter que adaptar todo o sistema dele vai mudar.
Então precisa de mão de obra qualificada, precisa entender exatamente o que vai acontecer. Então, como eu falei, 27, extinção total de PIS e COFINS. É o que está previsto. Se vai ocorrer ou não, a gente vai ver. O IPI também será zerado, exceto para alguns produtos que concorrem que para não, digamos assim, não ter a concorrência que é fabricado na Zona Franca de Manaus, né? Então esses vão ter um imposto seletivo que eles chamam, tá? O ICMS e ISS vai ser gradual de 29 a 32. Eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais sensíveis, né? Para que se possa implementar, né? Porque aí envolve estados e municípios, né? E 2033 teremos a extinção de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS e o IVA dual implantado efetivamente de tudo, né? Enfim, para a gente ter uma noção, né? Hoje o PIS e COFINS, nós temos a questão da não cumulatividade e cumulatividade. Cumulatividade normalmente são para as empresas do presumido. Isso também é uma preocupação, porque se eu não tiver mais cumulatividade, as empresas aonde estão no presumido, que hoje pagam 365, não vão mais existir, só vai existir a, 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 a não cumulatividade, né? Então, existe uma estimativa de percentuais, isso também não foi definido, do PIS e do COFINS, a nova, com a extinção dele para a CBS. O pessoal tem falado entre 8,8 e 9,3. Por quê? Porque a reforma ela foi feita não para aumentar esta carga, né? Então, como hoje eu tenho uma alíquota de 9,25 geral, que seria 1,65 de PIS e 7,60 de COFINS, ela vai ficar ali, essa estimativa feita que o mercado tem feito. Então deve ficar por aí, não aumentando o que é hoje. O IBS também a gente tem uma projeção que ele fique entre 17 e 18 ali. Por quê? Porque aí você tem ICMS, ISS, se eu colocar uma alíquota ali de 12, 18 ICMS, se eu colocar uma alíquota de 3 a 5% de ISS, então ela deve, que hoje é isso, ela deve ficar em torno disso. Mas são estimativas no mercado. Então você veja que, se somado os dois, o IVA, quando começar, se for implementado 100%, teríamos uma alíquota aí de 25 a 27 por cento, né? Vamos dizer o seguinte, essa nova implementação aí, eu vou ter a não cumulatividade, então eu vou ter a tributação, ok, mas eu vou poder fazer crédito, que eles chamam de crédito pleno. Eu poderia fazer crédito de todas os meus custos, as minhas despesas, que eu acho que também não deve ocorrer exatamente dessa forma, né? Então, mas a expectativa é essa, né? Essa não cumulatividade plena que eles estão chamando. Então, voltamos lá, se eu tenho uma não cumulatividade plena, hoje quem está no presumido que tem o 3,65 de alíquota, 0,65 de PIS e 3 de COFINS, ele também não seria afetado, porque eu poderia fazer a não cumulatividade plena. Não seria uma verdade, porque normalmente as empresas que estão no presumido, elas são empresas que têm pouco custo ou compra de mercadoria, alguma coisa, elas têm muita mão de obra. E a mão de obra é algo que não vai se poder tomar crédito. Então, a princípio, iria encarecer, enfim, todo o custo dela, né? Então, vamos aguardar isso. Para você ver, esse regime que a gente está falando, dessa simplificação, né? Dentro desses regimes, hoje a gente tem, vai continuar existindo regimes específicos, especiais, né?
Então, eu teria uma regra ali, que hoje até está implantado já o comitê de gestão do IBS, né? Mas você veja, dentro disso aí, das alíquotas que não estão definidas, ainda a lei prevê. Eu tenho redução para algumas atividades, tenho alíquota zero para outras, tenho regimes adicionais, situações específicas para outras. E tudo isso não está definido exatamente as regras, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo do que é aqui digamos, desses regimes diferenciados, que seriam, eu tenho uma regulação hoje que alguns profissionais, dentro da alíquota que está lá prevista, 8 ou 9%, eu teria redução de 30% nessa alíquota. Então, eu poderia não ter crédito, mas eu tenho uma alíquota reduzida. Isso pode ocorrer. Redução de 60% para alguns setores, educação, saúde, medicamentos, e alíquota zero para outros produtos, cesta básica, alguns medicamentos e determinados produtos de saúde, né? Então, a não cumulatividade plena, ela já fica um pouco... é uma não cumulatividade plena, não, mas como eu não posso fazer crédito em algumas coisas, eu vou te dar redução na alíquota para você pagar menos. Depende de regulamentação. Outros produtos, né? A gente sabe que existem alguns setores que o IVA não vai funcionar, ele é bem complexo. Dentro desses setores, a gente tem sistema financeiro, atividades de intermediação, cadeias com controle fiscal complexo. Por exemplo, combustíveis. O combustível hoje é uma tributação monofásica. Hoje, e ela vai continuar sendo, a princípio, monofásica, que é o importador ou o produtor recolhe para todas as cadeias para frente, não tem mais tributação. Dificilmente isso vai mudar. Planos de saúde, apostas lotéricas, mercado imobiliário. Enfim, eu destaquei ali a questão dos serviços financeiros, que vai nos afetar, que hoje também, quer dizer, é sobre a margem, né? Então, se eu for ver hoje como as securitizadoras ou o mercado aqui tributa o PIS e COFINS, hoje eu tenho uma alíquota específica, ela é diferenciada. Eu tenho uma tributação de 4,65, que as securitizadoras aqui obedecem ao mercado financeiro, instituições financeiras. Então, eu tenho 4 de COFINS, 0,65 de PIS, podendo tomar crédito do que eu capto, entendeu? Então, toda captação eu posso tomar crédito. Então, esse 465 ele é um cumulativo não cumulativo, se eu for ver, né? Dentro disso aqui eu coloquei também empresas do Simples, que alguns têm aqui também, a questão de prestação de serviços, que hoje se emite nota, né? As empresas do Simples também, elas vão ter duas opções. Elas podem optar pelo IBS-CBS dentro do DAS, tá? Que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. O cliente recebe um crédito limitado, né? Porque, digamos assim, hoje o Simples ele tem algumas alíquotas, algumas faixas. Dentro dessas faixas, quer dizer, o IBS e a CBS também vão estar mudando percentuais disso, mas continua dentro do Simples. Quem vai tomar o serviço do Simples vai ter um crédito limitado, então isso vai realmente impactar em quem toma esse serviço. Ou eu posso ter a segunda opção, onde eu recolho imposto de renda, contribuição social e contribuição previdenciária patronal aqui, dentro do DAS, e apurar o IBS e CBS da não cumulatividade plena. E aí tem que avaliar. E aí, nesse caso, o tomador do serviço poderia fazer o crédito integral para o cliente. Então, você veja que isso também afeta. Eu vou contratar uma empresa do Simples para prestar serviço,
qual é o regime que ela está usando? Dependendo do regime, eu vou ter mais crédito ou menos crédito. Isso vai afetar a minha margem no final. Então, é uma série de situações que a gente vai ter que prever nesse caso. Aqui a questão dos limites de faturamento do Simples, EPP, ME, que não mudou, isso tem uma discussão que já vem há muitos anos, o faturamento, digamos assim, o limite está muito baixo, né? Muitas empresas estão desenquadradas por questão de faturamento, né? Mas isso é uma discussão mais para frente, que tem projeto de lei, mas se vai ser implantado ou não, temos que aguardar. Enfim, estrutura da reforma, né? Regime regular, regra geral, regimes diferenciados, redução de alíquota, regimes específicos, forma própria de apuração, forma própria de cálculo. Para vocês verem a complexidade, as exceções que existem dentro da regra. Eu vou dizer o seguinte, nós temos as regras dentro das exceções, né? Porque é complexo. Olha aqui, são mais de 20 atividades, que é aquilo que a gente falou. Redução, a maneira de apurar, alíquota zero, cashback. Como é que eu vou implementar tudo isso? Aqui, ó, continua, combustíveis, o próprio sistema que nos afeta diretamente, né? Então, todos esses pontos da reforma, a maneira, a implementação, a operacionalização efetiva, ela vai depender de regulações, né? Então, tudo isso nós vamos ter muito trabalho, muita complexidade ainda, né? Para que a gente possa colocar isso, esse modelo de tributação seja aplicado, né? Então, nós vamos precisar detalhar isso de muitas formas, né? Porque hoje nós temos um regime, nós vamos ter 2 regimes em paralelo, né? Hoje tem PIS, COFINS, não cumulativo e cumulativo, estamos implantando a não cumulatividade plena dentro do IBS e CBS, sem uma regra ou sem detalhes específicos, né? Então, você imagina isso, o custo isso para a classe empresária, né? Você demanda sistema, tecnologia da informação, toda a parte de ERP vai ter que ser adaptada. Ah, mas eu vou adaptar? Espera aí, eu não tenho exatamente a regra ainda. Como é que eu vou adaptar, sendo que eu tenho uma operacionalização, já uma forma de tributação vigente, ela não extinguiu ainda. Preciso de profissionais capacitados para isso, entendeu? Então, o custo disso vai ser muito alto até a implantação do IVA dual, né? Aqui eu vou falar também da questão do split de pagamento, né? Que é o pagamento dividido, e também está totalmente ligado à nova questão da tributação, né? E que, se isso for realmente implementado, que vai ser, mas tendo em vista a complexidade, era para já ser este ano, foi prorrogado para 27. Se for implantado, vamos aguardar. Então, você vê, hoje o sistema atual, vendo uma mercadoria, e vai afetar diretamente o setor de FDIC e SEC, né? Hoje eu vendo uma mercadoria, R$ 1.000, vou receber os R$ 1.000. Com o split de pagamento, não é mais R$ 1.000 a operação. A operação vai se tornar 730, porque 270 do governo, usando esse valor de 27%. Mas não interessa se é 27, se é 25, se é 20, se é 30, a operação não vai ser mais de R$ 1.000, ela vai ter a redução desse imposto. Então, você veja que isso realmente vai afetar muito o setor. E vai ser direto, né? O sistema bancário, PIX, cartões, vão ser implementados já. A parte eu vou pagar
o meu fornecedor e parte já vai direto para o governo, já vai estar arrecadado lá. Você veja que isso vai ter um impacto no momento da operação imediato, né? E a divisão dessa compensação, como vai ser, né? Eu penso que a implementação disso vai ser muito complexa, tá? Muito complexa. E voltando ao que a gente falou, RP, sistemas fiscais, meios de pagamento, fluxo de caixa, você vai ter que mexer em todo o projeto da operação, né? Para que essas empresas, que a gente possa implementar isso, né? Então, split de pagamento, antecipação de recebíveis, FEC, securitização e fundos vai ser afetado na cabeça. Amigo, se você me permite, eu acho que poucos se deram por conta que vai diminuir em torno de 27% os recebíveis que nós temos hoje. Hoje nós financiamos o imposto. O ano que vem não mais. Uma nota que compraríamos de R$1.000, ela não está, vai ser 730. Então são 27% a menos de recebíveis, em torno disso, né? Que nós não teremos. Entenderam o impacto que isso aí vai dar para nós? Por outro lado, nas empresas também, elas não vão pagar o imposto depois, mas esse dinheiro elas não vão mais ter como capital de giro também, porque tinha um prazo para pagar imposto, agora nem isto mais tem. O governo vai receber à vista, independente do prazo que você pague, que aconteça no futuro, né? Então, note o tamanho do impacto. Eu acho que poucos estão se dando por conta disso. O impacto vai ser monstruoso. Vem naquele sentido que eu falei antes, né? Está se tirando dinheiro das empresas e indo para o governo. Em todo sentido. O ano que vem vai tirar 27% dos nossos recebíveis. Olha que absurdo. Isso vai acontecer. Provável, né? Está adiado. Desculpe, é só um parênteses, porque não pode ficar em branco isso. Nós temos que estar preparados para essa realidade que já está prevista. E essa realidade maior, mais impactante é isto. Nos será tirado 27% dos negócios que já não estão fáceis de buscar. E esse dinheiro vai diretamente sair do mercado nosso, do mercado dos cedentes, e vai direto para o governo à vista. Né? Desculpa. Perfeito, Hernani. Isso é muito preocupante, porque eu vejo como a empresa, hoje ela financia os 1.000 e você bota lá no caixa dela, 900 ou que seja. Ela não vai ter mais isso no caixa. Então, ela vai, teoricamente, demandar de mais fluxo. Mas se ela vai demandar de mais fluxo, o imposto dela, que hoje a empresa ela faz o caixa com o imposto também, sim, entendeu? Ela está lá, essa forma de apuração, de cálculo do imposto é completamente diferente. Eu apuro, eu vendo a mercadoria, eu compro a mercadoria, eu apuro o meu débito e crédito no final do mês, pago no outro mês ou pago no quarto mês seguinte, enfim, eu trabalho com esse dinheiro e primeiro eu vejo se eu devo ou não imposto. Aqui o governo não quer saber, ele vai dizer, daqui o meu, é como se fosse uma antecipação. Como que ele vai fazer essa compensação, de que maneira, a gente não sabe. Como é que ele vai saber que eu comprei, que eu tenho um crédito, que o meu fornecedor, em vez de pagar 200 para o governo, só vai pagar 100? Entendeu? Esse seria o correto, de fazer já esse cruzamento de imediato. Acho pouco provável que seja feito isso, ou se for isso, se vai ser feito, vai ser implementado depois de muito tempo, entendeu? Então, o risco vai aumentar também, porque você vai, o cedente vai precisar de 30% a mais de crédito, que vai estar com o governo, vai reduzir aqui o que você tem que emprestar para ele, mas vai aumentar o risco, porque esses 30% que tem, então vai ficar bom para mim, porque eu vou pegar outras situações, vou aumentar mais ainda 30%. Cara, ele vai ficar
com mais necessidade, o caixa dele vai reduzir, o risco aqui também vai aumentar, porque esse financiamento do imposto, esse fluxo de caixa do imposto dele faz muita diferença. Isso determina a margem dele lá no final, porque é um custo financeiro que ele também tem que fazer essa conta. Então, realmente eu vejo isso com bastante preocupação e que a gente vai precisar avaliar e estudar muito, né? Enfim, aqui o exemplo que a gente colocou, né? A venda a prazo, né? O destino à empresa 730, imposto 270. O recebível de 1.000 se tornou 730. Aqui eu fiz um exemplo, tá? De borderoso aí com split de pagamento, tá? Alguns vencimentos. Para você ver num volume um pouco maior, né? No recebível total dos borderos 45, olha o impacto, 12.150 de imposto que vai direto, recebível líquido 32.850. Então, o governo já leva direto. Aí é outra coisa, quem é que vai pagar? A princípio é o fornecedor quando ele for liquidar aquele título para o fundo, para a SEC ou para fomento, o que seja. Ou é a própria SEC ou fundo que vai fazer essa operação e já vai pagar direto, entendeu? Se em termos mais inteligentes, se fosse, seria o ideal, né, para o governo, né? Não para cá, mas Mas sabe que a previsão é que no dia 31 de dezembro deste ano, a gente deve saber. Normalmente, e aí no outro dia sai acontecendo. Com aquele planejamento absurdamente bem planejado, com tempo da gente entender o negócio, colocar em prática. Mas bem, vai ter umas 24 horas para implementar essas coisas todas e se acostume, meu amigo. vamos Brasil, pensar né? o seguinte: dia 31 de dezembro sai a regra e tal. Dia 1º é feriado, então você tem tem 24 horas para dia 2 já estar implementado. Eu acho o tempo suficiente, não tem por que ninguém reclamar, né? É. Então, sempre foi assim, qual é o, né? Então aqui a gente, enfim, colocou esse exemplo, depois esse material fica disponibilizado para vocês aí. A receita vai diminuir também, né, nessa proporção, entendeu? Então a receita SEC fundo também vai diminuir expressivamente, né? Então, pessoal, basicamente da questão do IBS-CBS seria isso, tá? Vai ter muita demanda, vai ter muita regulamentação. O comitê que foi implementado do IBS-CBS, hoje tem mais de 50 pessoas trabalhando, se dedicando, que é por parte da Receita em cima disso, para vocês verem a complexidade, né? Mas, enfim, a conta final, quem paga vai ser nós, tá? Com tudo isso, tanto na parte tributária e tanto na parte de custo para operacionalizar isso, que é realmente um custo muito elevado em termos de ERP, de processos e mão de obra. Aqui eu vou falar um pouco também sobre a tributação das altas rendas, né? Que já está implementado, tá? Agora em 26. Para a declaração de 27 já vai estar valendo, né? Então a gente tem que observar isso, tá? Hoje existe uma renda mínima até 600 mil, ok, você está tranquilo. Quem recebeu acima de 600 mil já é considerado um super rico, então nada mais justo que o governo também receba parte disso, né? É um absurdo, mas enfim, é isso que acontece, né? Enfim, recebeu acima de 600 mil no ano, proporcional durante os meses que tem a tabelinha lá também. Vai entrar na base de cálculo, tudo, dividendos, rendimentos isentos, tributado exclusivamente na fonte, aplicações financeiras, vai tudo dentro de uma cesta para você somar e ver essa questão dos 10%, que é a tributação mínima.
Então, veja, até 600 mil, zero. De 600 a 1.200, eu tenho uma tabela crescente, gradual, lá no final vocês vão ver. E passou de 1.200, é 10% na cabeça para você ter uma tributação mínima, que nós vamos ver que ainda existem algumas regras aí, algumas exceções, né? Aqui, voltando, tem algumas situações que serão excluídas também, que não vão entrar para a base de cálculo. Indenizações, poupança, alguns ganhos de capital, doações, alguns títulos, enfim. Então, aqui é outro ponto que a gente tem que avaliar bem também, por quê? A antecipação do dividendo, né? Porque aqui, na verdade, que você fala, eu tenho a tributação. Não, o dividendo ele vai entrar naquela cesta. Hoje, o que o governo está fazendo, ele está antecipando, ele está fazendo uma retenção na fonte sobre a tributação de dividendos, que depois vai se ajustar lá no final do ano. Então, isso é uma antecipação. Então, a empresa vai pagar 50 mil de dividendos para o acionista, para o sócio, para o cotista. Esses 50 mil estão isentos da retenção. Mas se eu for pagar 55 mil, se você pagar 55 mil, você vai pegar 5 mil, vai fazer um DARF, vai recolher para o governo e vai ficar com os teus 50 mil líquido. Então, você vê que é importante a gente planejar e ver. Quero 55. Não, você não vai receber 55, você vai receber 50 líquido. Eu vou retirar 60. Vou aplicar 10%, 6 mil vai para o governo, 54 vai para... Então, às vezes, é importante planejar isso também para avaliar, né? Se o cara vai tirar ali 50, 60, 70, porque ele é sobre o total. É uma regra que deveria ser proporcional pela tabela, sim, mas o governo não quer saber, por isso mesmo que ele está antecipando, entendeu? Então, eu antecipo, recolho no final do ano, na declaração de ajuste, ele vai ver se você tem débito ou crédito, ele vai te devolver ou você complementa para ele. Lógico, essa devolução vai demorar alguns meses, ele vai trabalhar com o teu dinheiro em cima disso. Tem Selic de volta, sim, mas então é aquilo que eu falei, né? Vai tudo para uma cesta. Aquela cesta, tudo que eu recebi. Aplico 10%. Mas eu, logicamente, né? O que eu já retive, o que eu apurei, a tributação das aplicações financeiras, IR pago no exterior, tudo que eu tive de retenção durante o ano vai poder abater do imposto de renda mínimo desses 10%. Dentro disso, existe mais uma situação que é um redutor. Então, teoricamente, como eu falei, é uma antecipação, o governo diz o seguinte, não, se você já pagou a tua tributação cheia na pessoa jurídica, você não precisa mais complementar valores, né? Então, regra comum das empresas é 34%, 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social, 10 de adicional sobre o que exceder 20 mil no mês, 60 no trimestre, 240 no ano. Então, mas se eu recolhi isso, eu tenho um fator redutor sobre os 10% somados lá para que eu possa limitar a essa tributação da pessoa jurídica, para não haver bitributação. Então, vamos lá. Se eu recolhi cheio aqui, dentro dessas regras, o IR mínimo tende a ser zero. Empresa pagou pouco imposto, presumido ou simples, haver um complemento para a pessoa física, né? E dividendos muito elevados também passam a gerar essa tributação mínima, né? Então, é importante que vocês entendam que o dividendo, quer dizer, está tributando dividendo. Sim, ele está, mas o que ele está tributando é um imposto mínimo, 10% sobre tudo que você recebeu. E o que você reteu, inclusive, de dividendos, ele vai abater. Bom, principais características aqui, né? 600 mil, a alíquota de 10%, retenção mensal de dividendos, o redutor de acordo com a atividade, né? 34, 45, a instituição financeira, né? Basicamente, SFIs, bancos, aí já tem uma alíquota maior, né?
Então, eu coloquei aqui um simulador do imposto de renda mínimo, tá? Ali em cima vocês podem ver que eu coloquei que uma empresa tem 10 milhões, por exemplo, de lucro, tá? Que eles chamam de lucro contábil, não é o lucro real, não é ajustado, é o lucro contábil que está lá. E ela pagou 34% de imposto de renda e contribuição social, pagou 3 milhões e 400 mil. Jurídica, ponto bonitinho. A física, ela teve lá retenção, resgatou rendimento de tributação exclusiva, cotas de fundo, debênture, CDB, enfim, resgatou e teve um rendimento de 2 milhões. Bom, vai para a sexta, que vai apurar o imposto mínimo de 10%. Lucros e dividendos. Recebeu dessa empresa 6 milhões e 600 de lucros e dividendos. Coloco dentro da cesta. Ponto. Acabou a minha entrada de recursos, a minha origem. Então, total de rendimentos para o imposto de renda mínimo, imposto de renda pessoa física mínimo. 8 milhões e 600. Quanto que eu já paguei? Eu já paguei na declaração lá do dividendo, que paguei mês a mês, 670. Já foi retido sobre esse valor. Se não foi, dependendo dos valores, né? O IR sobre a aplicação financeira desses 2 milhões sobre esse rendimento. Coloquei 15% lá e coloquei 300 mil que já foi retido exclusivamente na fonte. Esse é outro ponto que vai depender. Então, o total de IR que eu tenho para compensar são 960. É isso que já foi recolhido, pago na fonte. Bom, a alíquota efetiva, nesse caso aqui, eu já recolhi os 34% da jurídica e já recolhi mais os 10% da pessoa física. A alíquota mínima é 10%, eu tenho um limite. Então, qual é a diferença? Qual é a minha soma? Eu tenho uma soma de 44%. Eu recolhi os 34% mais os 10%. Recolhi o limite de todas. Bom, se eu recolhi 44%, eu não, dentro da regra geral das empresas em geral, eu não posso recolher acima de 34%. Então, eu tenho uma diferença de 10% recolhida maior. O que seria o redutor? Que é essa fórmula de 660 mil. Tem a fórmula para que eu possa fazer esse cálculo. Bom, se eu tenho esse redutor de 660, a renda mínima, 8 milhões e 600 mil, 6.600 mais 2. A alíquota mínima é 10%. Eu deveria recolher, no mínimo, 860 mil. Eu já recolhi 960 antecipado. Como eu tenho um redutor, que é 660, eu não tenho mais nada para recolher. Teoricamente, eu tenho para buscar esses 660. Você vai dizer, mas como assim se a diferença é 300? Não. Poderia ser até mais daqueles 300, mas isso eu tenho dúvida também quanto a essa tributação exclusiva, se eu vou buscar ou não. Mas esses 660 eu não vejo como não buscar. Você vai dizer, mas como se é diferença? Eu já recolhi lá em cima 3 milhões e 400. O primeiro limite dos 3.400, dos 34% já foi. Então, eu não tenho que pagar mais nada. Se eu paguei, eu vou restituir. Então, esses 660 mil que eu paguei sobre dividendos, teoricamente, eu buscaria de volta. O governo vai me restituir dentro do prazo e das regras que forem estabelecidas. Aqui está a tabelinha do imposto mínimo, né? Se até 600 mil estou isento, ou 700 eu vou aplicar a regra proporcional, né? Que daria disso aí dentro de renda mínima, né? Se eu ganhei 700 mil, não é o mínimo de 10%, o mínimo vai ser 1,67. Se eu tenho uma renda mínima de 1 milhão, eu tenho uma alíquota de 6,67, entendeu? Relação proporcional. E só vai ser 10% na cabeça acima de 1.200. Aqui eu coloquei algumas situações que hoje também o pessoal vem falando, né? Aqui está dando para encerrar, vou encerrar não. Para encerrar. Algumas alternativas aqui, por exemplo, mas se eu tenho distribuição de lucro na jurídica, direto para a física, eu vou ter que reter, eventualmente eu posso criar uma hold, uma subsidiária integral, onde ela vai ser sócia
da jurídica, distribuição de jurídica para jurídica não tem a retenção dos 10%. Então, se eu criar essa holding e deixar o dinheiro lá, inclusive, se eu vou comprar imóveis ou alguma coisa, eu posso deixá-la lá dentro. Eu não vou ter essa tributação mínima ali. Ela vai ficar sempre dentro da empresa. O que você distribuir da holding para a pessoa física, sim, aí não tem o que fazer, mas você ganha tempo, você pode diferir esse imposto. Mas investimentos, o que eu tenho, tem que pensar que, eventualmente, às vezes, uma holding sócia acionista da empresa operacional seja uma alternativa que possa ser pensada se eu tiver muitos investimentos, onde eu não teria tributação sobre isso investindo dentro da própria holding. Não precisaria distribuir, ela compraria em nome da holding. Então, pessoal, de tudo isso, a gente tem que tomar decisão, né? Tem que fazer um diagnóstico, ver se cabe fazer uma revisão societária, fazer uma simulação, exercícios, vai mudar a precificação, vai mudar a gestão de risco, enfim, cabe a gente avaliar dentro das informações que a gente tem e das informações que ainda vão vir durante esse ano, como o Hernani falou, sempre nos 50 do segundo tempo, mas cabe a gente planejar, avaliar, olhar se isso realmente... E vai ser implementado, tá? Mais cedo ou mais tarde, em 26, 27, 28, que seja, vai apertar cada vez mais. Então, cabe a todos nós aqui do setor, empresários, profissionais que prestam serviço, estar atentos, avaliarem, olharem para as oportunidades, para as opções que a gente pode antecipar, tentando reduzir isso, tá? Enfim, se tiver algum problema, nos procure que a gente dá um jeito.